Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de algoritmos, onde a gente vai detalhar e resolver o problema da sublista de soma S. Tá? Então, primeiramente, a gente vai descrever o problema para entender exatamente o que é que deve ser feito. Em seguida, a gente vai fazer uma análise do desempenho, uma análise usando força bruta, sem implementação. E aí a gente vai fazer várias implementações de questões diferentes para o mesmo problema, usando backtracking. Então vamos começar com a descrição do problema. Tá? Então, dado um conjunto de n números inteiros não negativos, existe algum subconjunto cuja soma seja S. Tá? Então, como exemplo, nós temos um array de 5 elementos e eu quero verificar se existe algum subconjunto desses elementos cuja soma seja 41. Tá? Então, observando rapidamente, a gente já pode perceber que existe de fato uma soma. 35 mais 6 igual a 41. Existem outras soluções? Quantas soluções existem? Tá? Então, essas são questões relativas ao problema da sublista de soma S. A primeira questão é: existe alguma solução? À direita, você pode verificar a quantidade total de possibilidades e a gente identifica, para este caso, duas soluções. Ok? Então, bom, sabendo o problema, qual é o desempenho se eu usar força bruta para resolver esse problema? Se eu usar força bruta para resolver esse problema, a gente vai ter complexidade de 2 elevado a n. Tá? Por que 2 elevado a n? 2 elevado a n é o número total de subconjuntos de um conjunto, incluindo o conjunto vazio e ele mesmo. Então, a gente lembra a teoria dos conjuntos, quando a gente estudou matemática, e o número total de subconjuntos de um conjunto é 2 elevado a n. Ok? Mas, para frente, a gente vai verificar se a nossa implementação realmente chega nesse valor de 2 elevado a n. Ok? Mas a gente está partindo do princípio de que a gente vai precisar gerar todos os subconjuntos de um conjunto. Bom, no pior caso, a gente pode considerar que para somar os elementos de um conjunto, ou seja, para verificar, eu preciso somar todos os elementos, o que é n. Usando o backtracking, isso aí é feito naturalmente na chamada recursiva, como a gente vai verificar pela forma que a gente vai implementar. Ok? Então, para gerar todos os conjuntos, a gente usa backtracking. Então, para a implementação, primeira pergunta: existe uma solução? O que eu quero saber é, dado um problema, existe uma solução? Para esse caso, tem duas soluções. Eu não quero saber quantas tem, eu quero saber apenas se existe. Então, vamos tentar entender o nosso código. Então, seguindo o backtracking, a primeira coisa é verificar se rejeita. Segunda coisa é verificar se aceita. E aí a gente tem as chamadas recursivas. Para esse caso, nós temos duas situações. Qual é a situação? Para cada elemento, ele pertence à solução ou ele não pertence à solução. Ok? Então a gente cria uma função recursiva e a gente vai utilizar a própria chamada recursiva, o valor da soma, para diminuir ou para somar o valor que a gente está considerando no resultado. Dessa forma, a gente chega na solução quando a gente tem soma zero. Como que isso funciona? A primeira chamada recursiva, eu vou considerar o elemento em questão. A gente vai usar sempre o último elemento do array, o último elemento do vetor. Então, dado uma soma S, por exemplo, 41, tá? A gente vai chamar novamente a função de forma recursiva,
sem considerar o último elemento. Tá? Então a gente vai pegar, nós usamos esse último elemento na soma, então a gente faz essa subtração, então a gente não vai mais verificar 41. A gente vai verificar para o vetor restante com a soma menos esse último elemento. Dessa forma, ao subtrair os elementos, um a um, a gente vai chegar na soma zero. Quando a gente encontra a soma zero, quer dizer que existe um subconjunto dentro desse vetor que a gente consiga, subtraindo cada elemento, chegar em zero. Isso quer dizer que a soma desses elementos vai ser igual ao valor que a gente quer verificar. E a outra chamada recursiva, eu chamo para o subarray de tamanho menos 1, em ambos os casos subarray de tamanho menos 1, mas dessa vez sem considerar o último elemento. Tá? Então, para cada elemento, e que elemento é esse? É o último elemento do array em questão. A gente utiliza ele no resultado ou não utiliza ele no resultado. E a gente chama recursivamente. Ok? Aqui, como a gente está procurando exclusivamente se existe ou se não existe, quando ele retornar 1, ele não vai fazer esse outro lado do problema. Por isso que isso aqui é a mesma coisa que if não encontrou solução, então faça o outro lado. Se ele encontrou a solução, ele não precisa fazer o outro lado. Essa parte de baixo do código é a leitura de dados e chama da função recursiva inicial. Okay? Então, para a gente... sim, e uma coisa aqui para melhorar essa função é que a gente pode retornar diretamente a chamada com o elemento ou a chamada sem o elemento. Para esse problema, isso é tranquilo, o código fica bastante simples e fácil de verificar. Então, vamos tratar agora de como funciona essa implementação. Então, nós vamos considerar o exemplo do array com 8, 35, 6, 21 e 12, tamanho 5, e a soma que eu quero verificar é 41. Nós sabemos já que existe uma solução. Então, a chamada inicial, essa primeira chamada, ela vai passar como parâmetros, são os parâmetros que importam para a gente, o tamanho do array, que é 5, e a soma, que é 41. Então, essa primeira chamada possui esses valores. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai verificar o rejeita, e não vai ter problema, porque o tamanho é 5, a soma é maior do que zero. Bom, essa verificação da soma maior do que zero, ela funciona bem para esse problema, porque a gente está considerando apenas números não negativos, tá? Se a gente tivesse considerando números negativos, isso aqui não deveria existir. Então, entender bem o problema é importante para implementar a solução correta. Então, ele não rejeita, porque o tamanho aqui é 5, aí a soma é maior do que zero, a soma é 41. Então, ele não rejeita. Ele aceita? Não, porque a soma não é igual a zero. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma primeira chamada, que é o mesmo problema, só que considerando um vetor menor, um array de 4 elementos, tamanho menos 1, um array de 4 elementos, e eu vou colocar esse meu elemento na soma. Então, eu vou fazer uma chamada aqui agora, que é um array de 4 elementos, eu quero verificar a soma 29. Então, eu subtraí o último elemento, quer dizer que eu estou utilizando esse elemento na soma. Então, a própria chamada recursiva já faz a soma parcial. E aí, está armazenado na pilha de chamada de funções a primeira chamada, e a segunda chamada a gente tem 4 elementos para 29. E ele vai fazer a mesma coisa, ele vai chamar esse primeiro caso aqui, tirando o próximo elemento, que é 21, então 29 menos 21, e vai chamar a função para 3 elementos, passando o valor 8. Da mesma forma, vai chamar nesse primeiro aqui 8 menos 6, chamando o valor 2 para 2 elementos. Mesma forma, e aí a gente vai encontrar um caso de rejeição. Esse caso de rejeição, por quê? Porque a soma é menor do que zero. Como a gente está tratando números não negativos somente, a soma menor que zero a gente não aceita. Ok? Então, ele vai retornar. E ele vai retornar para onde? Ele vai retornar para a instância que chamou, que é o array de 2 elementos, tá? Para esse primeiro aqui. Como isso aqui vai retornar zero, então ele vai fazer o outro lado aqui da expressão. Que é o quê? Eu vou chamar a função novamente, passando como quantidade de elementos 2, sem considerar esse elemento atual.
Então, a minha soma vai continuar sendo 2. Passando um elemento, desculpa. Vai continuar sendo 2. E aí eu vou chamar, a partir desse ponto, para o caso de base, que vai ser o tamanho igual a zero, só que vai ser menos 4, ele vai rejeitar tanto no soma como no tamanho. Ok? Então, vai retornar e vai chamar também, por caso de zero, sem esse elemento. Observe que aqui a gente está considerando o elemento 12. Ups. A gente está considerando o elemento 12, a gente está considerando o elemento 21, a gente está considerando o elemento 6 e a gente não considera o elemento 35 e não considera o elemento 8. Então, essa folha aqui, ela representa a soma desses três elementos. E aí, quando a gente retorna, bom, retornou ainda zero sempre, vai retornar para dessa folha aqui para esse elemento, vai retornar para esse outro elemento, e quando retornar para esse outro elemento, ele vai fazer o outro lado. Esse aqui já fez os dois lados, esse aqui já fez os dois lados, e esse aqui ainda não fez o outro lado. E ele vai fazer, que é justamente considerando apenas o 12 e o 21, e não considerando o 6. Não considerando o 6, ele vai fazer para o 35. Considerando 35, vai ter um valor negativo, ele vai retornar para o anterior. Então, nessa situação aqui, ele considera o 12, ele considera o 21, ele não considera o 6, ele não considera o 35, e agora ele vai considerar o 8 e não vai considerar o 8. Para a esquerda, ele considera o 8, e aqui a gente tem uma solução. A gente tem uma solução porque a soma é igual a zero. Por que a soma é igual a zero aqui? Porque a gente estava querendo encontrar o valor 41 e a gente tem 12 mais 21 mais 8. Isso aí é 41 e a gente chegou em zero. Quando a gente encontra uma solução, o retorno vai ser sempre 1. Como o retorno é 1, ele não vai fazer o outro lado caso ainda false. Então ele vai retornar 1 para a função que chama inicialmente. Ok? Então, seguindo passo a passo, a gente consegue perceber, construindo a árvore de chamadas, a gente consegue acompanhar passo a passo a função e recursiva e como ela funciona, como funciona o backtracking. Ok? Então, uma outra coisa que a gente pode fazer é quantas soluções existem. Agora a gente considera os dois casos. A gente considera tanto a chamada da esquerda, considerando o número, como a chamada da direita, considerando o número. E a gente vai ter a soma das subchamadas. Como isso é feito de forma recursiva, então a gente vai ter a árvore quase completa. E aí onde entra o descarte do backtracking. Nesse caso aqui, o descarte acontece quando a gente tenta utilizar como soma um número negativo. Então ele não precisa chegar na folha. Então ele vai ser com a complexidade menor do que a complexidade, do que a quantidade total de possíveis casos. Okay? Então a gente tem aqui para esse caso, um aqui e outro aqui a gente tem 2. Esse aqui é o que a gente fez no caso anterior, e esse outro aqui ele considera o elemento 35 e o elemento 6. Ele não considera o 21, não considera o 12, ele considera o 12 aqui, o 21 aqui ele não considera, e ele considera exclusivamente o 35 e o 6, então são esse lado aqui. Então a gente tem como ver todas as situações. Vamos agora para uma última implementação, e eu vou deixar esse código para vocês estudarem, tá? Então eu tenho agora uma sublista, e quando eu encontro uma, o que é que eu estou fazendo? Quando eu encontrar a primeira, eu simplesmente mostro. Eu vou retornar um para ele não continuar procurando. E aí, o nosso aceita aqui vai ser um print, para facilitar o entendimento do código. Obviamente que na hora do aceita, a gente poderia copiar esta solução para a solução definitiva e não usaria interface com o usuário na função de cálculo. Okay? Mas para efeitos de entendimento, a gente vai mostrar a solução assim que a gente encontra. E a função que mostra a solução, ela recebe um array de tamanho tam e vai mostrar todos os elementos desse
array. E como é que funciona? Eu preciso, além do meu array original, um outro array, que o tamanho máximo dele vai ser igual ao tamanho original, então eu estou criando já do tamanho máximo, para não ter problema com memória, e eu passo esse array para a função. Então eu altero a minha função e ela recebe esse array, que inicialmente possui 0 elementos. Tá? Então eu tenho uma variável para controlar a quantidade de elementos desse array. Para cada solução que eu for fazer agora, eu preciso adicionar o elemento na solução e vou passar para a função todos os dados que eu já estava passando e mais o array de solução, que agora tem um elemento. E qual elemento é esse? O elemento que eu estou considerando, utilizando a variável, só o tamanho que eu vario para controlar esses elementos. Okay? Depois eu só preciso diminuir a quantidade de elementos que eu vou estar desconsiderando esse elemento que eu adicionei. Okay? Dessa forma, solução e tamanho solução vai conter a solução parcial do backtracking, do caminho que eu estou utilizando atualmente. Aí aqui a gente imprime, fica como exercício para vocês seguir o passo a passo do funcionamento desse algoritmo. Então vai ser a mesma regra que a gente fez no slide anterior, porém agora você tem a solução parcial, que é o array e o tamanho dele. Ok? Então, agora que a gente entendeu como é que funciona o backtracking com a sublista de soma L, de soma S, que é um problema importante, vamos dar uma avaliada no desempenho. Então, quando a gente chama função aqui inicialmente, para cada elemento, a gente tem considera o elemento, não considera o elemento. E que elemento é esse? É o último elemento do array. Se o array tiver um elemento, a gente vai ter duas opções. Se o array tiver dois elementos, a gente vai ter quatro opções, que é considera os dois elementos, considera um e não considera outro, não considera um e considera outro, e não considera nenhum dos dois. Tá? E quando a gente faz uma análise dessa chamada, dessa árvore de execução, a gente percebe que para o nível 0 eu tenho 2 elevado a 0. Então, se eu não tenho elementos no array, eu tenho uma solução só, que é soma 0. Se eu tenho um elemento, 2 elevado a 1, eu tenho duas soluções. 1 aqui é a quantidade de elementos, 2 elevado a 1 é a quantidade de soluções. Se eu tenho dois elementos, a gente vai ter 2 elevado a 2 soluções, porque eu tenho dois elementos. Tá? Então, mesma forma para 3 elementos, observe que esse ponto da esquerda, da forma como a gente está falando, ele considera os 3 elementos. Aqui ele considera só 2, aqui ele considera só 2. Aqui ele considera 1, aqui ele considera 2, aqui ele considera 1. Aqui ele considera 1 e aqui ele considera 0 elementos. Então a gente tem essa configuração. Que elementos ele considera aqui? Os 3. Aqui ele vai considerar o primeiro e o segundo elemento, ele não considera o terceiro elemento. Quer dizer, como a gente está fazendo de trás para frente, na verdade ele considera o último elemento do array, ele considera o penúltimo. Opa! Vamos voltar aqui que deu probleminha. Ok? Então, voltando aqui para o nosso código, nós temos aqui que aqui ele considera o último elemento do array, aqui ele considera o penúltimo elemento do array e aqui ele não considera o primeiro elemento do array. Tá? Então, através dessa árvore, a gente tem todos os casos de teste. E aí é fácil perceber, verificar, depois de implementar, construindo a árvore, que a quantidade é exatamente o que a gente avaliou, 2 elevado a n. E a gente coloca aqui sub, por quê? Porque ele não vai necessariamente chegar nas folhas de cada chamada. Quando ele chega a um ponto aqui que está um valor negativo, como a gente viu, ele para. Então ele pode não fazer esses dois casos porque não é necessário. Ele já consegue descartar a solução. Ok? Então, essa aula fica por aqui. A próxima aula a gente vai tratar de outro problema, que é o problema da mochila. A gente se encontra na próxima aula. Até lá!